Mais um modelo da Audi que eu, Jorge Augusto, trago com muita satisfação para avaliação completa aqui no YouTube do Comprecar TV. Aliás, um modelo que chegou até que recentemente aí à grade de produtos da Audi. Estamos falando aí do novo Audi Q5. Mas se você está prestando atenção no nosso canal, deve ter falado, poxa, mas eu já vi a avaliação do Q5 no YouTube do Comprecar TV, viu? Só que este daqui que vocês estão vendo é a carroceria Sportback, aquela traseira que lembra aí o visual de um carro coupé. Pessoal, só lembrando, o Audi Q5 com a carroceria Sportback, ele tem duas versões disponíveis. Você tem o Q5 Sportback S-Line e tem o Q5 Sportback S-Line Black, que é esse daqui, o topo de linha. Eles vêm sempre aí com a mesma motorização, sistema de tração, mas mudam alguns equipamentos. E agora é hora da gente falar todos os detalhes aqui da versão topo de linha. E aqui já vai uma explicação muito importante. O que difere externamente nessa versão topo de linha, justamente por conta do nome Black? E olha só, é bem fácil entender. Praticamente essa versão não tem cromados, tem alguns, mas poucos. A maioria dos detalhes desse carro são pintados em preto piano, exatamente como acontece aqui com a grade dianteira, que tem esses elementos tridimensionais, detalhes ali do para-choque e até mesmo a moldura dos vidros. Se você pegar a outra versão do Q5 Sportback, você vai ter aí detalhes numa cor prata fosco. Então assim a gente consegue ver facilmente por fora qual é a versão topo de linha. Ponto relevante que precisa ser destacado é a iluminação aqui na parte dianteira do carro. É óbvio que nós temos um farol totalmente em LED, porém aqui ele é mais inteligente. Ele vem com a tecnologia Matrix da Audi. Então, além do conjunto todo ser em LED, você tem, por exemplo, você está vendo essa assinatura luminosa aqui de lanterna, porém quando você liga e desliga o carro, existe uma animação nessa assinatura. Ele também tem a linha de seta dinâmica, que corre de dentro para fora. E mais do que isso, aí vem a parte mais legal, que é o sistema Matrix. Então esse farol, utilizando a câmera que vai instalada ali no para-brisa, que também é utilizada para outras coisas, ele consegue entender tudo o que está se passando na frente do carro. Então, por exemplo, ele comuta automaticamente o farol alto à noite quando ele percebe que não vai ofuscar ninguém. E mesmo quando tem um carro na sua frente ou vindo outro carro na contramão, ele não necessariamente desliga o farol alto, mas ele vai desligar o ponto aonde está o carro, tanto vindo na contramão quanto na sua frente. Então ele consegue recortar os objetos para proporcionar a melhor iluminação possível sem ofuscar ninguém. E ele faz isso dinamicamente, então quando você vai entrar, por exemplo, numa curva, baixar a velocidade, ele ilumina melhor as laterais, ele faz todo esse ajuste dinâmico. É justamente a tecnologia Matrix, que nesse carro é série. Outra curiosidade aqui que a gente não pode deixar de mencionar é o fato do carro, entre aspas, não ter aí os faróis auxiliares na posição padrão, que é aquela que fica na parte mais embaixo do para-choque. Vocês estão vendo aí que existem duas bolinhas pretas onde deveria ser o farol auxiliar. Para começar, essas bolinhas pretas são radares, que são usados aí para o controle de cruzeiro adaptativo e que trabalham em conjunto com a câmera que vai ali no para-brisa. Agora, esse farol tem sim a função do farol de neblina, incorporada aqui em cima no bloco. Tem um botão lá dentro, que quando você está com o farol ligado, você aperta esse botão, ele vai fazer aquela iluminação mais próxima do carro para você conseguir enxergar melhor as faixas de rolamento em condições adversas, por exemplo, neblina. Então, todas as funções estão incorporadas aqui na parte superior desse farol, que é o Matrix. Aqui sob o capô, pessoal, a gente já tem um motor bastante conhecido, é um motor 2.0 16 válvulas turbo, com duplo sistema de injeção. Então são 4 bicos de injeção direta, mais 4 bicos de injeção indireta. Mas antes de falar do motor, olha só, ele está montado de forma longitudinal, isso por conta da plataforma do Audi Q5, que é a MLB Evo. Então, tanto o grupo Volkswagen quanto o grupo Audi, eles têm plataformas. Quando a gente tem aquela plataforma MQB, o motor é montado aqui de forma transversal. Já quando a plataforma é MLB, ele é montado na posição longitudinal. Bom, voltando ao motor, que é o famoso EA888,
Esse motor é bastante eficiente. Para vocês terem uma ideia, a potência máxima dele é de 249 cavalos e o torque máximo dele é aí 370 Nm, o que dá um pouquinho mais que 37 kg de torque. Isso garante uma boa eficiência. Esse motor aqui, que é somente a gasolina, está associado a uma transmissão robotizada de dupla embreagem, a S-Tronic. Na Audi chama S-Tronic, né? Na Volkswagen eles usam o nome de DSG, mas ela é robotizada de dupla embreagem e banhada em óleo. Pessoal, a gente consegue ver aqui um conjunto bastante eficiente aqui no Audi Q5, até porque esse motor aqui, ele tem uma rede de 12 volts suplementar para conseguir economizar combustível. Então, além da rede normal de 12 volts que opera aí faróis, limpadores, central multimídia, ventilação e tudo mais, existe uma rede adicional. E para que é isso? Esse carro é como se ele tivesse um start-stop avançado. Então, quando você está no trânsito da cidade, você já viu aquela função de desligar o motor em paradas rápidas. Com essa rede de 12 volts, ele consegue desligar o motor um pouco antes do carro parar. Então, quando ele percebe que o carro já vai parar, ele desliga o motor. E ele consegue fazer isso, inclusive, na estrada, em velocidades aí na casa de 100 km por hora. Então, você está ali em velocidade cruzeiro ou numa pequena descida, não está usando acelerador, ele apaga completamente o motor para poder economizar mais combustível. Esse conjunto de powertrain aqui, pessoal, também é bastante eficiente no que diz respeito a desempenho. Por quê? Esse motor e esse câmbio estão conectados às rodas através do sistema 4 Ultra. Como é que funciona? Normalmente esse carro tem tração somente no eixo dianteiro. Entretanto, se o programa de estabilidade perceber que está havendo qualquer tipo de distracionamento ou perda de potência nas rodas dianteiras, ele automaticamente conecta o eixo traseiro. Então, normalmente é 100% de tração na dianteira, 0 na traseira, e ele consegue distribuir automaticamente até 50-50, e isso em proporções variáveis. Pois bem, pessoal, com esse sistema 4 Ultra, você deve imaginar que o carro tem muito melhor dirigibilidade, e verdadeiramente tem. E isso também é um detalhe que a gente consegue ver que a 4 Ultra, ela consegue ser mais eficiente em matéria de economia de combustível. Por quê? Quando você não precisa de tração nas 4 rodas, ele desconecta o eixo traseiro justamente para economizar combustível. Assim, esse carro consegue fazer um 0 a 100 muito bom em 6,3 segundos. Tudo que sai do motor ele entrega nas rodas sem escorregar. E a velocidade máxima dele também é interessante, 237 km por hora. Aqui pelo lado a gente consegue ver aí a beleza dessa carroceria Sportback da Audi, que aqui atrás tem esse caimento que faz a menção aí a um desenho de coupé. Detalhe curioso, pessoal, que a nomenclatura Sportback é usada na Audi sempre que o carro tem este caimento e 4 portas. Vou dar um exemplo muito legal. Tivemos aqui no Brasil o super esportivo RS5 na carroceria coupé. Naquela oportunidade, o carro tinha apenas 2 portas. E hoje a gente também tem o RS5 Sportback, que tem o caimento coupé, porém 4 portas. Tem mais algumas coisas que a gente pode destacar, como por exemplo o entre-eixos muito generoso, de praticamente 2,82 m. Isso deve garantir um bom espaço lá dentro, mas a gente vai conferir. Outras coisas que a gente também pode mencionar é o sistema de suspensão desse carro, totalmente independente, tanto na dianteira quanto na traseira. Inclusive, a Audi usa uma suspensão que ela chama aí de 5-link. É uma suspensão multilink bem aprimorada. Ótima estabilidade e também consegue manter um nível de conforto bem interessante. O carro vem calçados aí com rodas em liga leve, diamantadas, aro 20 polegadas e o pneu também é bem grande. Largura 2,55 com perfil 45. O Audi Q5 vem equipado aí com um sistema de chave presencial, que acrescenta comodidade. Então você com a chave, bastante estar próxima do carro, você consegue, por exemplo, colocando a mão sobre a maçaneta, trancar aí o veículo. Para destrancar, só colocar a mão na parte interna da maçaneta. E olha, tem um detalhe interessante, porque a maioria dos carros tem o sensor aqui na frente, porém o Audi Q5 tem o sensor nas 4 portas. Então aqui pela porta traseira você também consegue trancar o carro colocando a mão na maçaneta e destrancar colocando na parte interna. Tem mais coisas. Aqui pela chave de telecomando, se você deixou os vidros abertos, apertou o botão aqui para trancar e segurou ele, o que ele vai fazer? Vai subir os vidros. Tirou o dedo do botão, ele para de subir o vidro. Só que tem mais um outro recurso interessante. Você consegue fechar os vidros também usando a maçaneta do carro. Então, basta a chave estar próxima,
coloca a mão na parte externa da maçaneta, mantém a mão sobre a parte externa e ele vai fechar não só os vidros, mas também o teto solar. Aqui atrás, na Q5 Sportback, tem várias coisas para a gente contar. Falando das assistências, tecnologia de iluminação da lanterna e a tampa do porta-malas com acionamento elétrico. Mas vamos caso a caso. Primeiro das assistências. A gente encontra aqui no carro câmera de ré, que é auxiliada pelos 4 sensores de estacionamento traseiro, mais os 4 sensores de estacionamento dianteiro. E isso permite fazer manobras com bastante segurança. Falando aqui da lanterna, pessoal, uma diferença bem expressiva. Primeiro, porque ela tem uma assinatura luminosa. E quando você compra o carro, esse é um opcional que você consegue escolher a lanterna com 3 diferentes assinaturas luminosas. E ela usa a tecnologia de iluminação OLED, não é simplesmente LED, é Organic LED. O OLED tem algumas vantagens. Ele consome menos energia do que o LED, ele tem maior definição luminosa da cor e ele também permite um controle mais ativo das funções. Tanto é assim que a gente vê televisões mais modernas que usam também essa tecnologia OLED. E tem mais algumas coisas. Vocês estão vendo aqui que a assinatura deste carro é o quê? Tem outras 2 assinaturas. Entretanto, ela tem um sistema justamente para avisar quando alguém está se aproximando muito do carro. Aquele motorista que no trânsito às vezes está um pouco distraído, tirou o pé do freio, vai se aproximar do seu carro, olha o que acontece. Quando eu me aproximo aqui da parte traseira do carro, a lanterna preenche o meio. Então isso aí é um recurso bem legal. Isso aqui é independente da luz de freio, que também é em LED. E aqui atrás a gente também tem luz de seta dinâmica, que corre de dentro para fora, também em LED. Mas aí, pessoal, para vocês entenderem melhor essa tecnologia aqui da lanterna, eu fiz um vídeo no canal que explica detalhadamente como tudo isso funciona, inclusive mostrando as outras assinaturas luminosas que essa lanterna tem e até mesmo a animação que ela possui quando você liga e desliga o carro. Ainda que o conjunto superior aqui da lanterna seja totalmente em LED, aliás, o LED, né? A gente também tem luz incandescente aqui. Vocês estão vendo aqui na parte de baixo do para-choque alguns refletores. Então ali nós temos, por exemplo, a iluminação da luz de neblina traseira, que no caso é em lâmpada incandescente, e a luz de ré também utilizando lâmpada incandescente. O porta-malas desse carro tem a tampa com acionamento elétrico e você tem algumas formas de abrir ela. Tem botão na própria tampa do porta-malas, tem botão lá dentro do carro ou a chave de telecomando, que se você apertar 2 vezes, você vai conseguir fazer aqui a abertura. E a gente vê aqui um porta-malas bem organizado. Pessoal, a Audi declara aí a capacidade de 510 litros, o que é muito boa. Agora, tem mais coisas. Tem essa cobertura aqui, retrátil, da parte do porta-malas, que você inclusive consegue retirar essa cobertura quando você vai rebater os bancos. E a gente observa mais coisas, olha só. Tem aqui rede de organização para você prender as suas coisas na parte de baixo. Tem compartimento adicional na lateral para você conseguir guardar mais coisas. Você também tem iluminação com barra de LED dos 2 lados e até mesmo aqueles ganchinhos na lateral para você prender sacolinhas do supermercado. Então, em matéria de organização e espaço, eu vou dar os parabéns porque aqui está muito bem feito. O Audi Q5 vem com uma solução muito inteligente para a roda sobressalente. Quando você levanta o piso do porta-malas, você consegue ver ela aqui. Agora, pessoal, essa roda sobressalente, ela é dobrável. Como é que é isso? Você tem um pneu aqui que você precisa encher ele na hora de utilizar e por conta disso o carro vem aqui com um compressorzinho de ar, que inclusive é ligado numa tomada 12 volts que tem ali no porta-malas. Só um detalhe, que você tem que estar com a ignição ligada para poder acionar aquela tomada 12 volts e acionar o compressor. Bom, no centro dessa roda sobressalente tem aqui o sistema de subwoofer do carro, justamente para otimizar o espaço. Então, antes de tirar a roda, você precisa desengatar ali o cabinho, tirar o subwoofer, aí você tira a roda do carro, liga o compressor e enche a roda. E aí o fato dela ser dobrável é que é interessante, porque ela ocupa menos espaço no porta-malas quando ela está vazia. No momento que você enche a roda, aí ela desdobra, fica do tamanho normal, você usa como pneu sobressalente. Terminou de usar o pneu sobressalente, esvazia a roda, né? Tem uma ferramentazinha específica para você poder fazer essa liberação da válvula, esvaziar a roda e volta a roda aqui no lugar. Ou seja, uma solução bem inteligente que a Audi criou para te colocar uma roda sobressalente e ao mesmo tempo não roubar espaço do porta-malas. Um detalhe bastante importante
é que essa roda sobressalente dobrável é para uso temporário, apenas para você chegar em algum lugar e fazer o reparo definitivo no pneu. Ela é um pouco mais estreita que o pneu de rodagem, então você não deve ficar utilizando normalmente ela, apenas numa situação de deslocamento para fazer o reparo definitivo no pneu normal do carro. Aqui no do Q5 tem muitas coisas legais para a gente destacar. Bom, o entre-eixos de quase 2,82 m proporciona o espaço que a gente esperava. O banco dianteiro eu ajustei de uma forma confortável para eu dirigir. E olha só, temos aqui um bom espaço, do meu joelho ao encosto aqui. Eu diria aqui um pouquinho mais que 5 dedos fechados. Entretanto, se a pessoa for bem alta, tiver a perna mais comprida, aqui ainda tem um desenho que proporciona melhor espaço, né? Porque o banco é um pouquinho mais cavado aqui na posição das pernas. A gente também tem aqui esta redinha que serve aí como, por exemplo, um porta-revistas, porta-jornal e até mesmo um porta-tablet, né? A gente tem aí também uma boa movimentação de pés aqui, eu diria que é bastante confortável. E a gente tem mais coisas. Olha só, eu já vou destacar a saída de ar-condicionado, por quê? Tem a saída de ar-condicionado ali no pé e também tem a saída de ar-condicionado aqui na parte central, inclusive com controle de temperatura independente para quem está aqui atrás, muito legal. E ainda nesse console, mais 2 portinhas ali do tipo USB para recarga e uma tomada 12 volts. Então não faltam opções aí para manter seus dispositivos carregados. Tem mais coisa aqui atrás. Alça de segurança aqui no teto e também tem um ganchinho aqui para você poder pendurar um cabide. E tem mais ganchinho aqui do lado. Esse aqui é muito bom para, por exemplo, pendurar uma jaqueta, né? Ela fica aqui nessa posição, não atrapalha ninguém. Falando aqui da porta, acabamento muito legal, porque grande parte da porta é material suave ao toque. Parte superior aqui suave ao toque, esta parte aqui também suave ao toque, e aqui onde você apoia o braço e nessa região aqui até acolchoado, então a gente consegue ver materiais bem nobres. Detalhe em black piano e a maçaneta aqui lembrando alumínio. Também tem um bom espaço ali para guardar várias coisas, tá? Dá para guardar a garrafinha, a lata e ainda colocar coisas adicionais. Então, como a gente está vendo, foi muito bem pensado aqui a parte de trás. O banco em si também é muito confortável, você senta nele e você praticamente encaixa. E olha só, tem essa alavanquinha aqui embaixo que serve justamente para você poder rebater o banco. Então quando você quer colocar a carga, aperta ela e aí o banco rebate completamente. Só que você também tem aqui o ajuste da inclinação, tá vendo? Bem fácil de usar a inclinação aqui. Então você tem posições diferentes justamente para ter aí um pouquinho mais de conforto. E para fechar com chave de ouro, ainda tem aqui um descansa-braço com 2 porta-latas, iluminação em LED individual para quem vai aqui atrás e até mesmo o teto solar panorâmico para o passageiro de trás também desfrutar da visão. E a posição aqui do motorista? Olha só, vou começar pelo banco, que é forrado em couro de qualidade, inclusive. Todos os ajustes elétricos. Então a gente tem aqui a altura, inclinação do assento, distância, inclinação do encosto e até mesmo aqui o ajuste manual do extensor de pernas. Também temos aqui o ajuste elétrico da posição lombar. Detalhe, esse banco aqui tem 2 posições de memória que fica ali na porta. E falando em porta, temos ali o trancamento e destrancamento das portas, comando elétrico dos vidros com simples toque, abertura e fechamento para todos os vidros, controle elétrico dos espelhos. E nos espelhos tem 2 posições. Uma para você poder rebater os espelhos e uma outra que você coloca para desembaçar os espelhos laterais. Então, quando está chovendo muito ou está muito frio, eles podem embastar e aí você tem essa posição de desembaçamento. Acabamento segue a mesma dinâmica da parte de trás. Grande parte da porta tem material aí soft touch. E espaço ali na porta também dá para guardar várias coisas, né? Dá para você colocar garrafinha, lata e guardar coisas adicionais. Ou seja, muito bem desenhada a porta do carro. Falando aqui dos comandos aqui que a gente tem aqui do lado, eu vou começar por este porta-objetos aqui, exclusivo do motorista. E olha como esse porta-objetos é fundo. Como se colocar quase meu braço inteiro ali dentro. Então dá para guardar bastante coisa ali. Aqui do lado nós temos vários controles. Então tem o controle dos faróis, tem aquele botãozinho para o farol ali auxiliar, né, que seria multiclimas aqui na Audi, a luz de neblina traseira, tem também aqui o controle de dimmer do painel e da central multimídia e mais um outro botão aqui, que serve justamente para você fazer o ajuste de altura aqui e até mesmo ligar e desligar o head-up display. Ainda aqui no volante, temos aqui ajuste de profundidade e ajuste de altura,
O volante também conta com os pedal shifts aqui para interação de troca de marcha e temos uma alavanquinha adicional aqui do lado esquerdo, que é justamente do limitador de velocidade ou do controle de cruzeiro adaptativo. Até mesmo aqui na haste do comando de seta temos um outro botãozinho que serve para o sistema de permanência de faixa que o carro também contempla. Antes da gente dirigir aqui o Q5, vamos fazer algumas explicações. Ó, sistema de chave presencial, partida que você consegue dar aí por botão. Pessoal, não tem nenhum lugar específico para deixar a chave no carro, mas aqui no console tem esse espaço aqui do lado do câmbio que serve muito bem para você guardar a chave, né? Mas antes da gente dirigir, vamos descrever um pouquinho aqui o console desse carro. Então a gente tem aqui a alavanca de câmbio que é lógica, freio de estacionamento elétrico, essa aqui que é aquela função hold, que quando você aciona ela e você está, por exemplo, parado no trânsito, você não precisa ficar com o pé no freio. O freio fica acionado até que você acelere o carro novamente. À frente da alavanca de câmbio temos aqui um porta-objetos muito útil aí para controles e moedas, mais um outro pequeno porta-objeto aqui e uma entrada USB aí justamente para você fazer a integração Android Auto e Apple CarPlay. Mais uma tomada 12 volts aqui no console. E nós temos aqui na parte de baixo o botão para você usar o Drive Select. São vários modos, então você tem o modo Off-Road, você tem o modo Efficiency, modo Comfort, automático, o modo Dynamic e o modo Individual, que você consegue configurar o carro. Também tem um botãozinho aqui para você poder desligar o Start Stop, né, que é aquele que desliga o motor em paradas rápidas no trânsito. Botão para você desligar o controle de estabilidade, o botão para você acionar ou desacionar aí os sensores de estacionamento e mais o botão para você ter aqui o controle de descida. E este outro botão que serve para você, por exemplo, desligar a tela do multimídia. Para quem não gosta da tela ligada à noite, você tem essa função aqui onde você consegue desligar a tela e aí fica mais escuro o interior do carro. O ar-condicionado desse carro, pessoal, é de 3 zonas, digital e automático, né? Então você tem uma temperatura que você pode colocar para o motorista, outra para o passageiro. E esses botões aqui no meio, eles têm aí uma tecnologia touchscreen, né? Na verdade, por descarga capacitiva, esse seria o nome correto. Porque quando você põe o dedo no botão, ele aciona a função. E aí quando você clica, ele muda a função, né? Então você pode ver, ó, quando você corre o dedo pelo botão, sem apertar, ele percebe que você está comandando aquele botão. E aí aqui nós temos a possibilidade de você sincronizar o ar-condicionado nas 3 zonas, ou definir com 3 zonas diferentes, ou ainda aqui da parte da frente você consegue setar a temperatura para quem está ali na parte traseira, ou seja, é bastante simples aí de ser usado o sistema de ar-condicionado desse carro. O espelho aqui interno, pessoal, ele é autocrômico, escurece automaticamente à noite. Também temos sistema de iluminação em LED aqui de leitura, inclusive também por descarga capacitiva, você não chega a ter um botão, você só encosta na lâmpada, ela acende e apaga. Temos aqui a iluminação geral do carro para você comandar tudo, os controles do teto solar, onde você consegue aqui abrir e fechar a veneziana e também o teto solar. E por fim, nós temos aqui o parasol do carro, também com espelho, tampinha e iluminação em LED. Então a gente consegue ver aqui um conjunto bastante eficiente. Também temos aqui no Q5 um descansa-braço que você consegue ajustar ele para frente ou para trás e até mesmo níveis diferentes. Levantando o descansa-braço, tem um porta-objetos aqui, inclusive uma tomada aqui do tipo USB-C. E aí você tem 2 opções. Se o seu celular não for compatível com carga por indução, você pode conectar um cabo e conectar o seu celular para carregar nesse espaço. Ou então, você pode colocar aqui nessa bandejinha que tem um sistema de carga por indução. E aí na hora que você abaixa o descansa-braço, você pode até correr a bandejinha para trás para ter aí acesso a 2 porta-latas ou porta-garrafas aqui. Ou seja, a gente consegue ver aqui um conjunto bem organizado, onde o seu celular fica à mão, porém não necessariamente atrapalhando o resto do console. A gente também tem aqui no carro da Audi, pessoal, o Virtual Cockpit Plus, onde você substitui os tradicionais ponteiros por uma tela gráfica. Aqui no Virtual Cockpit, que você controla através dos botões do volante, você tem 4 menus principais. Tem esse primeiro, onde você tem informações do computador de bordo do carro, esse da função de áudio, esse do celular conectado por Bluetooth e esse do mapa de GPS embarcado. Aqui no computador de bordo, rolando as funções, você consegue ver ali, por exemplo, hora e data, o dia.
nível do tanque de combustível, consumo, que você consegue ver a barra de consumo instantâneo, tem a memória aqui de curto prazo, a memória de longo prazo, temos também aqui os itens que estão sendo os principais consumidores de combustível e, por fim, os sistemas de assistência à condução, que a gente vai ver isso funcionando na estrada. A gente também tem aqui um modo de visão, onde você consegue deixar as informações maiores com os mostradores menores nas laterais. Agora, a parte mais legal desse Virtual Cockpit é quando você coloca aqui no mapa, né? Que aí ele vai abrir o mapa inteirinho ali na tela. Inclusive, você pode ver que você tem uma função aqui de zoom out e zoom in bastante rápida, né? Então você usa isso tudo através do botão do volante com muita praticidade. Outra coisa que a gente pode destacar é a central multimídia, o Audi MMI Touch. Então a gente pode dar os comandos diretamente na tela. Isso foi uma mudança aí quando a geração do Q5 mudou. Bom, aqui nós temos essa tela horizontal onde você tem os menus principais dela. Essa seria a tela Home, né, a principal. Aqui do lado esquerdo você consegue as principais funções, como por exemplo, a tecla Home, função de AM e FM, função aqui de áudio, que pode ser desde conexão Bluetooth, como até mesmo outras fontes como o dispositivo USB, leitura por USB, o celular que está aparelhado por Bluetooth e também aqui o GPS embarcado. O mesmo GPS que você vê aqui na frente do motorista no Virtual Cockpit, você também tem aqui na tela da multimídia. O legal é que você consegue usar o GPS com zooms diferentes, né? Então, quer dizer, se você quiser ver mais próximo à frente do motorista e mais afastado pela tela da multimídia, você consegue fazer esses ajustes. Aqui na tela Home, você tem este menu com as três principais funções, áudio, telefone e GPS, e você tem este outro menu onde você vai configurar coisas do carro, né? Então você tem aqui, por exemplo, ajustes diversos que você pode fazer no veículo, como por exemplo o display, configurações gerais, idioma, áudio e outras partes de conexão, né? Você tem nessa opção aqui. E você também pode, por exemplo, ter aqui a configuração de diferentes usuários, né? Então, se mais que uma pessoa usa o carro, você pode cadastrar o perfil de cada pessoa, fazer as suas conexões com o celular e a configuração do veículo. Na hora que você muda de motorista, você muda o usuário e o carro se ajusta automaticamente. Hora da gente dirigir aqui o carro, pessoal. Vamos lá? Engatando o ré, a gente já tem aí a câmera de ré, como vocês podem ver, tem uma boa resolução, inclusive com linha de guia dinâmica, né? Então você vira o volante e a linha de guia acompanha. E olha só, você também tem aí aviso de tráfego cruzado traseiro, né? Se algum veículo se aproxima, ele coloca ali as informações na tela justamente para chamar aí a atenção do motorista. Além disso, tem o gráfico aqui dos sensores de estacionamento dianteiros e traseiros, mas a gente não tem modos diferentes de visão. O que você pode fazer é ativar ou desativar a câmera ou ainda fazer a configuração do volume dos sensores dianteiros e traseiros, mas você não consegue fazer mudanças no modo de visão. Liberar aqui o freio de estacionamento, vamos para a nossa manobra. A linha de guia é sempre muito útil, né? Porque ela vai mostrar o caminho que você vai passar com o carro. E isso, quando você tem aí um obstáculo, coisas do tipo, você pode usar a linha de guia justamente para evitar esses obstáculos. Vamos ver a precisão aqui do sensor de estacionamento. Como vocês podem ver, ele funciona muito bem. Olha aí. O gráfico ali do lado dá uma ótima indicação. Vamos agora para o nosso teste de tachão e lombada. Já explicamos porque a gente faz isso no canal, mas o objetivo, né, é ver o isolamento acústico, até mesmo como o carro se comporta nesses obstáculos. Então primeiro aqui o teste de tachão. Bom, pessoal, como esperado, né, uma suspensão 5-link totalmente independente, bom nível de conforto e a qualidade do isolamento acústico. É um carro da Audi, né? Então a qualidade é muito boa, você percebe que você não tem ruído aí dentro do carro por conta dos obstáculos, isso aí acaba sendo bem interessante. Bom, vamos lá para o nosso teste de lombada agora, 30 por hora. A gente sabe que essa não é a velocidade correta, mas a gente quer ver como é que o carro se comporta. Vamos lá. Primeira lombada. Passou bem, passou fácil, não bateu, não raspou, não fez nenhum barulho diferente, então está cumprindo aí bem a proposta aí de ser um SUV.
Vamos ver agora a segunda lombada aqui, 30 por hora. Vamos lá. Também passou, não senti nenhuma fragilidade, por enquanto tudo ok. Agora vamos ali para o piso desnivelado, vamos ver como é que o carro se comporta no isolamento acústico. A terceira e quarta lombada. Acertar aqui a velocidade no 30 por hora. Bom isolamento acústico. Olha, eu senti uma pegadinha bem de leve ali na frente, nada muito assim expressivo, mas deu uma pegadinha. Vamos ver a quarta e última lombada. E a quarta e última passou. Então, o que a gente pode dizer? Suspensão é bastante confortável, um ótimo isolamento acústico, e na prova da lombada ele foi bem. Então, assim, você não vai ter muito problema com esse tipo de obstáculo aí no dia a dia. Agora vamos aqui para a nossa manobra de fim de rua. Vamos alinhar aqui o carro com o lado direito da guia. Vamos usar aqui até o espelho para conferir se o carro está alinhado. Inclusive, ó, start-stop já funcionou. Vocês podem ver que o motor está desligado. Eu não tenho indicação de giro do motor. O volante continua funcionando normalmente. A assistência elétrica é aquela rede de 12 volts suplementar que esse carro tem, né? Vamos alinhar aqui um pouquinho melhor o carro com a guia do lado direito. Agora sim, o carro está alinhado com a guia. E vamos lá para a nossa manobra de fim de rua. Vamos ver aí como é que ele se comporta. Parar aqui no nosso ponto de referência. Mais uma vez, desligou aí o motor. O volante continua funcionando. Estamos até com a função hold aqui, né? Que mantém o carro parado até que você acelere ele novamente. Vamos até encostar o pneu na guia. Pronto, encostou o pneu na guia e ele virou um pouquinho mais que 90 graus. Para o tamanho do carro, nada mal. Voltar aqui um pouquinho para a gente poder desvirar o volante. E agora vamos concluir aqui a nossa manobra, com auxílio aí da câmera de ré. Vamos lá. Bom, aqui a gente consegue ver que ele sai um pouco deslocado para a direita, né? Mas considerando o tamanho do Q5, que a gente pode até colocar como um padrão de carro grande para o mercado brasileiro, né? Nada mal, foi bastante tranquilo fazer aí a manobra. Poderia ter uma câmera dianteira? Poderia. Mas o que a gente tem aqui já garante uma manobra com bastante tranquilidade. Então, nessa prova que é aqui, podemos dizer que o Q5 foi muito bem em todos os itens. Hora da gente pegar a estrada aqui, vamos ver como é que o conjunto de powertrain aqui desse carro se comporta, né? Esse câmbio robotizado de dupla embreagem, ele é muito bom, passagens muito rápidas, também a gente tem um bom torque aí do conjunto, 370 Nm. Então a gente consegue ver que com muito pouca aceleração você tem uma boa resposta aí do conjunto, né? O carro roda suave, você percebe que o motor não precisa de muito para deslanchar. Isso é uma característica desse motor EA888 que a Volkswagen usa, a Audi usa, tem até carro da Porsche que usa esse motor. Então é um conjunto bastante eficiente. A gente também percebe que o isolamento acústico continua sendo muito eficiente. Aliás, carro padrão Audi, né? E já vou aproveitar aqui para fazer a velocidade em função de rotação. Inclusive, eu vou até utilizar a função do limitador de velocidade, que faz parte aqui do conjunto do carro, para a gente poder ter uma ideia aí de como é que fica a rotação. Eu vou mudar aqui o indicador para ficar maior, para ficar mais fácil a leitura. Ó, limitado em 100 por hora, a gente teria ali pouco mais que 1.500 giros, talvez 1.600 giros. Você vê que a rotação é bastante baixa aí em sétima marcha, né? Agora vamos subir aqui o limitador para 120. Você vê que o carro ganha rapidamente velocidade, né? Ele não precisa demandar muito do acelerador para conseguir chegar na velocidade, ó. Estamos chegando aqui ao 120. Ele chega um pouquinho mais lento porque ele já está atuando como limitador. E aqui a gente tem um pouquinho menos que 2.000 rotações, talvez 1.950. Isso tudo ajuda a economizar combustível e reduzir o ruído aqui dentro. E o nosso teste de retomada aqui na subida, né? Ar-condicionado ligado. Vamos reduzir aqui para 60 e vamos pisar tudo até 120. Vamos ver quanto tempo que o carro leva para chegar. Ó, pisando tudo, você vê que o câmbio atua muito rápido, né? Na troca de marcha. Robotizado dupla embreagem, né? E já chegamos a 120 km por hora. Moral da história, desempenho não será um problema aqui no veículo.
Agora vamos para o nosso teste aqui de aceleração de 0 a 100, pessoal. Vou testar de duas formas. Primeiro com o Audi Drive Select no modo Comfort e depois nós vamos passar para o Dynamic. Vamos ver como é que o carro responde. Então, primeiro no modo Comfort, vamos estolar o carro aqui e saída muito boa. O carro não canta pneu por conta da tração 4. E já chegamos aqui a 100 por hora em apenas 7,3 segundos. Agora vamos mudar o modo de condução. Agora, pessoal, vou na condição mais esportiva possível. Audi Drive Select no Dynamic, câmbio no modo Sport, programa de estabilidade desligado e eu vou até inclusive desligar o ar-condicionado, que eu quero ver tudo que a gente consegue tirar do carro. E olha só, você tem aqui o Launch Control, o giro sobe mais, o carro sai bem mais quente, né? Troca de marcha também é mais bruta. E olha só, o 0 a 100 ficou bem melhor, 6,74 segundos. Agora aqui na rodovia vamos aproveitar para fazer alguns testes com o carro. Um deles vai ser o de consumo. Então aqui eu já zerei aqui a memória de curto prazo, como vocês estão vendo aqui. Então começamos o trajeto agora para a gente ter uma ideia de como é que fica o consumo. E também vamos testar aqui os assistentes do carro, né? Uma das coisas que eu já quero chamar a atenção é aquela rede de 12 volts. Olha só, eu tô aqui numa pequena descida, vocês perceberam que o contagiros estava desligado até esse momento, ou seja, ele pode ou desligar o motor para economizar combustível, ou ele pode também apenas desengatar o câmbio. Ele vai fazer isso de uma forma a otimizar o consumo. Por quê? Tem situações que, se ele perceber que não tem nenhum veículo à sua frente, por exemplo, como agora, ó, ele desligou o motor. Mas como o ar-condicionado está ligado, daqui a pouco ele precisa ligar o motor novamente para acionar o ar-condicionado. Tem situações que, se a carga da bateria não estiver muito boa, o que ele faz? Ele apenas desengata o câmbio. E aí ele vai fazendo esse ciclo automaticamente para sempre economizar o máximo possível de combustível. Lembrando que para você conseguir ver tudo isso funcionando, você tem que estar no Audi Drive Select no modo Efficiency, que é justamente um modo de eficiência de consumo, e aí ele vai usar todas essas lógicas de acordo com a necessidade para te dar o melhor consumo possível. O carro também conta com o sistema de aviso de saída de faixa com permanência. Então a gente tem um botãozinho aqui do lado na haste de seta. Quando você aperta ele, ó, ele coloca essas barras verdes ali no sistema de assistência. Significa que ele está enxergando as faixas de rolamento. E aí, olha, se você forçar o carro para fora da faixa, ele muda a cor da faixa para vermelho e traz o carro para o centro da faixa. Se ele perceber que você está muito tempo sem colocar a mão no volante, ele vai dar justamente esse alerta, porque o sistema é para prevenir o motorista distraído e não necessariamente para dirigir o carro sozinho. Então ele vai corrigindo o carro na faixa, mas ficou muito tempo sem colocar a mão no volante, ele dá o alerta. E se você não colocar a mão, ele desliga o sistema. Outra possibilidade que a gente tem aqui é usar o controle de cruzeiro adaptativo. Então você usa a hastezinha para ligar o sistema e programar a velocidade. Aqui no caso, eu estou numa rodovia que a velocidade permitida é de 120 km por hora. Aí você tem mais um outro botãozinho aqui que você consegue escolher a distância que você quer em relação ao veículo da frente. Ó, se você colocar mais distante, ele até colocou ali uma barrinha vermelha, por quê? Porque ele está mais próximo do que precisa. Então ele está reduzindo a velocidade para conseguir manter a distância escolhida. Então agora aqui, ó, eu vou colocar na distância menor, o veículo saiu da minha frente e ele vai acelerar automaticamente até 120 km por hora. Se eu por acaso mudar de faixa com outro veículo andando a menos de 120, olha só, ele automaticamente percebeu o veículo e já está freando o carro, inclusive acionando as lanternas de freio para manter aqui a distância escolhida. E você consegue usar o ACC junto com o sistema de faixa. Dessa forma, você vai fazer uma viagem muito mais tranquila, né? Porque você nunca vai ultrapassar o limite de velocidade, ele vai sempre manter a distância de segurança e caso você se distraia um pouquinho mexendo no ar-condicionado na central multimídia, ele faz a correção para colocar o carro de novo no centro da faixa. O carro também está equipado aqui com um sistema de Side Assist. Então, você tem ali um LED no espelho lateral que se acende toda vez que tem um carro na região do ponto cego. O carro saiu, ele apaga. E esse LED, ele vai acendendo e apagando de acordo com a presença de um carro ali na região de ponto cego. Agora, tem um detalhe. Se por um acaso você estiver dirigindo, não está prestando atenção no LED, apareceu um carro ali na região de ponto cego
e se você der seta para virar para esta pista, né, no caso, é perigoso, né, porque você tem um carro que você não está enxergando, o LED vai se acender e na hora que você der seta, ele vai piscar mais forte, justamente para indicar que existe um veículo nessa região e dessa forma evitar que você faça a conversão se envolvendo aí possivelmente num acidente. Vamos ver como é que ficou aqui a nossa média de consumo. Olha só, rodamos um pouquinho mais que 26 km, 20 minutos, média horária de 80 km por hora. É uma média muito boa, 14 km por litro. Mas quando a gente olha aqui no acumulado geral de toda a condução do carro, que aí tem trânsito, cidade, bastante cidade, aí a média fica ali na casa de 8,7 km por litro. Mas como vocês podem ver, mais de 24 horas de condução, 722 km e aí uma velocidade média de 29 km por hora. Ou seja, ainda assim a gente consegue dizer que o conjunto aqui do Audi Q5 é bastante eficiente. Agora a gente vai demonstrar para vocês o controle de cruzeiro adaptativo com aquela função de parada no trânsito. Aliás, estamos aqui na estrada, vocês estão vendo que a velocidade está bem baixa aqui, a gente está com a programação da distância menor e olha só, o carro já vai parar, ó, parou automaticamente em função do carro da frente. E mais ainda, acionou o sistema de start-stop, ele desligou o motor justamente para economizar combustível. A gente está com a velocidade ali programada de 120 km por hora, ou seja, quando o trânsito reestabelecer ou sair o trânsito completamente, ele vai voltar para os 120 km por hora. Entretanto, ó, agora o carro da frente andou, ele deu a partida no motor, mas para que eu inicie o movimento eu tenho que dar um toquinho no acelerador só para ele reestabelecer o movimento. Então ele vai ficar nesse ciclo aqui até o trânsito terminar. Eu não preciso frear o carro faz tudo sozinho. Se a parada for em menos de 3 segundos, ou seja, o carro parou e o carro da frente andou em menos de 3 segundos, o Audi sai sozinho. Se demorar mais que 3 segundos, o que ele faz? Ele te avisa que o carro está pronto para partir e aí você só dá um toquinho no acelerador. E esse ciclo vai permanecendo em todo o período do trânsito, ou seja, é muito mais tranquilo ficar no trânsito pesado com esse recurso do que ficar naquele pare e anda de freio e acelera. Como a gente viu até aqui, o Audi Q5 é indiscutivelmente um SUV muito sofisticado e recheado de tecnologia. Mas olha pessoal, eu vou deixar 3 dicas muito importantes. Nós já temos vídeos no canal que explicam mais algumas outras coisas. Então, se você quiser saber mais sobre a lanterna traseira OLED, temos o vídeo mostrando todas as assinaturas luminosas e todo o funcionamento dessa novidade. Também temos um outro vídeo no canal gravado no showroom da Audi Center Sorocaba, mostrando as diferenças de todas as versões do Audi Q5. Então, se quer conhecer as outras versões, tem esse vídeo também. E por fim, tem mais um outro vídeo no canal que a gente explica detalhadamente como funciona as trações 4 da Audi, inclusive essa tração Audi Ultra aqui. Portanto, não deixem de ver esses 3 vídeos. E mais uma vez consultamos aí a nossa parceira Multiclass Corretora de Seguros da cidade de Sorocaba para ter uma ideia de como é que fica o seguro aqui desse belíssimo SUV da Audi. Pois bem, pessoal, sempre lembrando que o valor do seguro leva em consideração o perfil do contratante. Então, se o perfil do contratante muda, o preço do seguro também acaba mudando. E o seguro é aquele valor que você paga anualmente para proteger o seu bem. Pois bem, tivemos várias operadoras de seguro que toparam fazer o seguro, mas o mais em conta foi o seguinte: o seguro ficou por R$ 10.500 com uma franquia de R$ 24.500. Tem também aquela opção da franquia reduzida em 50%. Nesse caso, a franquia cai para R$ 12.250 e o seguro sobe para quase R$ 12.000. Bom, como a gente está vendo, seguro não é necessariamente barato, mas a gente também não pode esquecer que o Audi Q5 Sportback na versão Black também não é barato. E para a gente concluir o vídeo, o preço, né? Audi Q5 Sportback na versão S-Line Black, topo de linha. Pois bem, preço público sugerido em outubro de 2021 a partir de R$ 444.000. E tem aqui alguns opcionais que a gente pode destacar no carro, como por exemplo, a pintura metálica operolizada que acrescenta R$ 2.200,
o head-up display mais 8.500. Você também tem o sistema de som Bang & Olufsen, que acrescenta mais R$9.000. Essas lanternas traseiras personalizáveis, né, que você pode escolher uma das 3 assinaturas, mais R$8.000. E você também tem o pacote exterior em carbono e rodas de liga leve em 20 polegadas, que acrescenta mais R$13.500. Como vocês estão vendo, o Audi Q5 efetivamente não é um carro barato. E para a gente fechar o vídeo, pessoal, gostou aqui do Audi Q5? Olha só, a dica é dar uma passadinha na Audi Center Sorocaba, uma das melhores concessionárias Audi do Brasil, eleita por 4 vezes consecutiva a melhor na sua faixa de operação. Portanto, eu garanto para vocês, lá, melhor atendimento e melhor negócio Audi. E se você gostou do vídeo, por favor, deixa o seu like. E se não se inscreveu, faça isso. Afinal de contas, esses vídeos super detalhados, só comigo, Jorge Augusto, aqui no YouTube do Comprecar TV.